Como saber se você tem TDAH? Esse é o tema de hoje. Eu vou te ajudar a descobrir se você tem ou não tem. Na verdade, aqui são critérios do diagnóstico. Então, esse daqui, ó, é o Manual Diagnóstico Estatístico de Doenças Mentais. Ele é todo, ele é americano, é da Associação Americana de Psiquiatria, e é através desse livro que a gente busca aferir se a criança ou adolescente ou adulto tem o TDAH ou não. Então, para não ficar muito denso, muito maçante, eu vou meio que resumir um pouco para vocês, né? Então, a primeira coisa, quando a gente pensa em TDAH, e para você poder dar esse tipo de diagnóstico, essa criança, o jovem ou o adulto, ele não pode ter esse tipo de comportamento apenas em um ambiente. Então, vamos pensar numa criança na fase escolar. Ele não pode ser hiperativo apenas na escola. Ele tem que ser na catequese, ele tem que ser no passeio com o pai e com a mãe, ele tem que ser hiperativo em casa, sabe? E na prevalência da desatenção da mesma forma. O adulto, quando a criança hiperativa cresce, né, na fase jovem e jovem adulto, as características mudam. Quando a gente pensa num adolescente hiperativo, ele não vai ter mais a mesma característica de uma criança que fica correndo por todos os lados, mas vai ser um adolescente que se coloca em risco, que vai ter mais propensão para uso de drogas, de álcool, porque existe uma impulsividade muito grande e um hábito de querer viver fortes emoções. E tudo isso são características atribuídas ao transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Mas também o adulto jovem ou já não tão jovem, ele tem outras características. Pode ainda assim correr o risco do vício do álcool, da droga e de um acidente de trânsito? Sim. Mas também a gente vai ver essa compra excessiva, seja no supermercado, seja num aparelho de celular, nas compras de vestuário, e aí vira essa bola de neve. Mas então assim, isso é só para pontuar algumas situações e características de acordo com cada idade, tá? Então, para a gente pensar que um padrão, o padrão ele tem que ser persistente, desatenção, hiperatividade e impulsividade, interferir no funcionamento e no desenvolvimento da criança, do jovem ou no adulto. Esses tópicos que eu vou ler para você se refere à prevalência da desatenção. Então, a criança ela tem que ter, no mínimo, aqui 6 ou mais dos seguintes sintomas e persistir também por, no mínimo, 6 meses em um grau que é inconsistente com o nível de desenvolvimento e tem impacto negativo diretamente com as atividades sociais, acadêmicas e profissionais. Então, eu volto a dizer, tem que ter um impacto em todos os ambientes no qual a pessoa frequenta. E essa desatenção, ela tem que acontecer por no mínimo 6 meses. Quando a gente fala também em criança, essa hiperatividade ou a desatenção, impulsividade, ela já existe na fase da infância, aos 6, 7 anos de vida. Quem fala que vamos supor, adulto, que descobriu só na fase adulta, é muito estranho, porque assim, essa desatenção, a hiperatividade, a impulsividade é uma coisa que acompanha ao longo da vida. Porém, já existem pesquisas que tentam comprovar que a pessoa pode desenvolver isso na fase adulta, mas ainda é pesquisa, é estudo e ainda não é uma coisa fechada que eu possa trazer isso para vocês com certeza absoluta. Os sintomas não são apenas uma manifestação do comportamento opositor, desafiador, a hostilidade, ou por não compreender tarefas e instruções. Por quê? A pessoa que tem o déficit de atenção, ela também tem muita dificuldade em atividades processuais ou de planejamento. Então, uma atividade processual muito simples é você fazer um bolo.
existe um processo, existe uma sequência. Você lavar uma louça, existe uma ordem para você lavar, enxaguar e colocar no escorredor. Então eu estou dando exemplos muito simples do hábito de vida diário, de planejamento, de estruturação de projetos, de tarefa escolar, de atividades como trabalhos escolares mesmo, que tem que ter, pode ser uma escrita de uma redação, pode ser a construção de uma maquete. Existe uma organização, início, meio e fim. O primeiro item: frequentemente não presta atenção em detalhes ou comete erros por descuido em tarefas escolares, no trabalho ou durante outras atividades. Por exemplo, negligencia ou deixa passar os detalhes e o trabalho é impreciso. Esse é um item relacionado à desatenção. O segundo: frequentemente tem dificuldade de manter a atenção em tarefas ou atividades lúdicas, por exemplo, manter o foco durante as aulas, prestar atenção na explicação do professor, ouvir uma história, ter essa atenção sustentada que vai envolver a criança, e também durante leituras prolongadas. Isso daí existe tanto na fase da criança, da infância, da adolescência e adulta. Tem gente que não consegue ficar muito tempo sentado, ouvindo ou lendo algo. É muito comum a gente ver, sei lá, pode ser pequenos livros, artigos de revista, de jornal. É uma coisa que angustia o portador do TDAH, que não consegue ler isso. Por isso que existe hoje até formatações que pode privilegiar quem tem. Então, assim, você usa uma fonte mais clara como Arial, você usa uma formatação com um tamanho 14 e um espaçamento entre linhas. Isso dá um conforto para quem tem TDAH. Isso você pode fazer tanto adaptação no seu ambiente de trabalho quanto no ambiente escolar para o seu filho. E solicitar isso também para a escola é super válido. A terceira aqui, frequentemente parece não escutar quando alguém lhe dirige a palavra diretamente. Por exemplo, parece estar com a cabeça longe, mesmo na ausência de qualquer distração óbvia. É o famoso estar no mundo da lua, entendeu? Então, assim, a pessoa tá voada, tá em outro planeta enquanto o professor tá falando, enquanto a família tá conversando, enquanto faz, sei lá, um jantar e tá conversando com essa pessoa, e essa pessoa tá só com o corpo presente. Item 4 aqui, frequentemente não segue instruções até o fim e não consegue terminar trabalhos escolares, tarefas ou deveres no local de trabalho. Então, por exemplo, ele começa a tarefa, mas rapidamente perde o foco e facilmente perde o rumo. Então, isso justifica a criança que tem TDAH receber adaptações curriculares. Então, não é que a pessoa não tem capacidade para concluir uma atividade, vamos supor, solucionar um problema com 4 perguntas. Ou você lê um texto longo e ao final dele ter as questões. Vale a pena você pôr 2 parágrafos e 1 ou 2 questões, porque a criança automaticamente ela já vai saber onde que ela vai encontrar, ela não vai se perder. Porque a memória de curto prazo dela, não vou dizer que ela é deficiente, mas ela tem uma dificuldade em reter informação, encontrar essa informação no texto para responder. Então, por isso que a escola hoje ela é articulada e consegue propor isso para a sua criança. Da mesma forma, quando você tem um projeto que o seu chefe pediu para você fazer ou na sua faculdade, você também deve fracionar isso em etapas, porque isso vai te tirar a sua angústia, vai acalmar o seu coração e você vai conseguir fazer por etapas. E aí você consegue concluir, gerenciar o seu tempo e fazer um cronograma efetivo. Na 5 aqui, frequentemente tem dificuldade para organizar tarefas e atividades. Por exemplo, dificuldades em gerenciar tarefas sequenciais, dificuldade em manter materiais e objetos pessoais em ordem, trabalho desorganizado e desleixado, mau gerenciamento do tempo, dificuldade em cumprir os prazos. Isso daí é uma coisa
que acarreta muito mal-estar, principalmente na fase adulta e na fase escolar, porque daí a criança é muito desorganizada, não consegue cumprir os prazos, tira com frequência nota baixa, mas não é por falta de inteligência, é por falta de organização e gerenciamento das atividades. E da mesma forma o adulto vive isso constantemente. Por isso que é tão importante, se você já é identificado, você buscar ajuda, você entrar em contato com um psicopedagogo, com um psicólogo, às vezes até fazer uso de uma medicação que te beneficie, que te acalma, que te dá uma centração melhor. O 6. Frequentemente evita, não gosta e reluta em se envolver em tarefas que exijam um esforço mental prolongado. Então, trabalhos escolares, lição de casa. Para adolescentes mais velhos e adultos, preparo de relatórios, preenchimento de formulários, revisão de trabalhos longos. Tudo isso é procrastinado para quem tem TDAH, é muita angústia, traz irritabilidade, faz com que eles façam isso de uma forma desorganizada ou a toque de caixa, sabe? Então, por isso que a assistência é tão importante esse jovem, esse adulto ser assistido. E aí também, gente, pensa o quão bom é você ter esse tipo de informação e buscar essa ajuda, não importa a idade que você tenha. Porque eu vejo assim, no geral, os pais que identificam isso no filho conseguem proporcionar esse atendimento, essa rotina, essa estabilidade. Mas, poxa, você cresceu e ninguém está te ajudando. E eu vejo que isso nas empresas também não importa, porque você teve isso durante uma época na escola, mas agora você cresceu e se você não foi amparado, o que você pode fazer agora? Buscar ajuda, se amparar, para você ser assistido, para você se desenvolver e parar de perder emprego, por exemplo, parar de ficar com a conta no vermelho. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal que vai te ajudar a entender e gerenciar o TDAH na vida adulta. Vou deixar o link aqui na descrição para você assistir depois desse vídeo. O 7º aqui, ó. Frequentemente perde coisas necessárias para tarefas ou atividades. Por exemplo, material escolar, lápis, livro, instrumentos, carteira, chave, documento, óculos, celular. Gente, eu mesma esqueço meu telefone todo santo dia em algum lugar. Às vezes eu já tô no carro, eu tenho que voltar para dentro de casa, porque eu sei que tá faltando alguma coisa. 8º aqui, ó. Com frequência, facilmente distraído por estímulos externos. Então, para os adolescentes mais velhos, adultos, pode incluir pensamentos não relacionados. Esses ambientes externos são algumas adaptações que a gente sugere na escola, é o quê? Ficar longe de portas, janelas que trazem situações distratoras para quem tem TDAH. Por isso que pede para sentar no máximo na terceira fileira, né? Então são coisas que te ajudam. Mas a gente que é adulto, ó, o importante é você silenciar ou deixar em outro ambiente. Se propor a, sei lá, a cada 50 minutos você olhar o seu celular. Gente, ou colocar um timer, ó. Eu tenho esse daqui, que é muito simples. Você compra na Amazon, você acha aí nessas lojas das redes sociais. Então, por exemplo, eu coloco aqui 50 minutos. E ligo. Então, durante esses 50 minutos, se eu tiver que preparar um relatório, é isso que eu vou fazer. Faço isso nos meus atendimentos. Por quê? Porque daí eu não vou ficar olhando no celular no momento que eu tenho que trabalhar, né? É muito desagradável. Então, assim, ou até para estudar. Se você tem um tempo atencional menor, você pode pôr aqui 30 minutos. Apitou? Levanta, toma uma água, faz um xixi, volta e continua. Põe mais 30. Você pode fazer isso no seu trabalho, no seu ambiente de trabalho. É benéfico, te organiza e tira a sua distração do celular e do WhatsApp se você colocar no computador, porque isso é outra coisa também que não para de entrar informação. E isso é muito ruim pro dia a dia, seja no âmbito escolar, seja no laboral. Porque se coloca no lugar do chefe, você gostaria de ter um funcionário que está sempre no WhatsApp ou no celular? Não, eu também não gostaria. Então, basta fazer essa organização para aumentar a sua produtividade e a sua concentração. E por fim aqui, ó,
Com frequência é esquecido em relação a atividades cotidianas, por exemplo, realizar tarefas, obrigações. Para adolescentes mais velhos e adultos, retornar ligações, pagar contas, manter horários agendados. Então a gente volta na questão da organização, do planejamento, né? Para poder viver isso daqui com excelência. Então, desses itens aí que eu falei, você, para ter a prevalência na desatenção, você tem que ter no mínimo 6 itens desse, tá? Agora a gente vai passar para hiperatividade e impulsividade. É o mesmo critério. 6 ou mais dos seguintes sintomas persistem por pelo menos 6 meses e em um grau que é inconsistente com o nível de desenvolvimento e tem impacto negativo diretamente nas atividades sociais e acadêmicas profissionais. Então, por que a gente fala do nível de desenvolvimento? Porque a gente tem que comparar entre os pares. Então, criança de 5 anos com criança de 5 anos. É lógico que o tempo atencional delas é menor. Então, mas é menor quanto? E agora que você, que é adulto, que já deveria ter desenvolvido esse tempo atencional, por exemplo, ou essa hiperatividade, essa impulsividade, que a gente pode pensar numa inadequação social, né? Porque é isso que acarreta essas confusões, os problemas, que geram os transtornos em quem tem essa prevalência, né? Então vamos lá. No primeiro item aqui, ó, item A, frequentemente remexe ou batuca as mãos ou os pés ou se contorce na cadeira. Isso daqui acontece em todas as idades. Não é incomum, às vezes você está numa roda de amigos ou no consultório e o adulto mesmo não parar com a perna balançando. E esse é um sinal dessa hiperatividade. B, frequentemente se levanta da cadeira em situações em que se espera que permaneça sentado. Então, por exemplo, sai do lugar na sala de aula, no escritório, ou em outro local de trabalho, ou em outras situações que exijam que se permaneça em o mesmo lugar. Então, o que acontece? Vamos supor, a gente tem o tempo de uma aula na escola, geralmente é de 50 minutos. Tem gente que tem um tempo atencional abaixo. Então, o que a gente sugere? Que essa criança possa auxiliar a professora de vez em quando na entrega de algum material, por exemplo, que daí faz com que a criança se levante, dá uma rodada na sala, converse com um amigo e tudo bem. Na hora que tiver que voltar, centrar e voltar a estudar, ok. Se isso não for possível, libere essa criança no meio da aula para ir ao banheiro, para tomar água, porque ela precisa, é necessário. Porém, por outro lado também, você deve fazer alguns combinados. No caso desse gerenciamento escolar, eu sempre fiz isso com os meus alunos. Então, tipo, não me importa que converse, que troque informações com um colega do lado, que empreste um lápis, mas a hora que eu for dar uma explicação ou uma matéria nova, ninguém sai, ninguém vai ao banheiro, ninguém vai beber água, ó. Todo mundo olhando aqui para mim. Então, combinado não sai caro, as crianças são inteligentes, é só fazer esses acordos com eles. Por quê? O que eu entendo? Uma criança que é hiperativa, um adolescente, como ela tem esse hábito de não conseguir parar e de falar demais, ele é chamado com muita frequência na coordenação e os pais também são consultados muitas vezes. E isso fica muito cansativo. Então, eu sempre combinei que o que acontece na escola, a gente resolve na escola. Claro, devidas às proporções. Mas comigo isso sempre deu certo. E foi muito bom, porque daí eu criei um vínculo, um relacionamento muito gostoso com os meus alunos. Desafoguei um pouco os pais, porque de fato não é fácil, mas eu ainda prefiro uma criança hiperativa do que aquela que não reage a nada. Porque isso faz parte da vida, a criança carrega, o adolescente, esse brilho nos olhos, e a gente não precisa apagar, a gente precisa acolher, a gente precisa conduzir, porque são crianças inteligentes e que a gente precisa ter por perto. Mas vamos lá então, ó. Na letra C, frequentemente corre ou sobe nas coisas em situações em que isso é inapropriado.
Em adolescentes e adultos, isso pode se limitar a situações de inquietude. Então, para quem não, né, no adulto, você não vai ver ele correr pelos lugares, mas tem uma inquietação mental muito alta também. E isso dificulta a concentração, dificulta a pessoa se vincular àquilo que está sendo falado ou que está acontecendo naquele momento. Letra D aqui, ó. Com frequência é incapaz de brincar ou se envolver em atividades de lazer calmamente. Então eles gostam e sempre tem preferência por atividades que são agitadas. Entretanto, vale muito a pena você se matricular ou matricular o seu filho em atividades que exijam regras, que exijam concentração e respeito. Então vamos supor um judô. O judô é algo importante porque existe uma disciplina, existe regra, existe uma autodefesa e um autocontrole muito grande. Bem como também uma atividade que seja um futebol, uma atividade coletiva, porque a pessoa tem que se descentralizar e pensar no outro, né? O coletivo é isso. São atividades importantes que vai fazer a pessoa extravasar, fazer esse gasto energético que ela tem acumulado. Ela extravasa, ela brinca, ela se diverte, mas ela vai ter que lidar com as regras, com as regras tanto da prática esportiva como das regras sociais. E isso é muito importante que as pessoas com TDAH possam vivenciar. Letra E aqui, então, com frequência não para, agindo como se estivesse com o motor ligado. Por exemplo, não consegue ou se sente desconfortável em ficar parado por muito tempo, como em restaurantes, reuniões, entre outros, e podem ver o indivíduo como inquieto ou difícil de acompanhar. E aí é a hora que todo mundo acaba liberando o celular. Mas eu acho super válido, mesmo em restaurante, eu mesma já fiz isso com os meus filhos, de levar jogos, levar baralho, jogar palitinho. São atividades simples e que exige esse acompanhamento nosso. Estou falando muito até em relação às crianças, porque é claro que você que já é adulto, você consegue ficar sentado no restaurante, se comunicando, bebendo e comendo entre amigos. Mas os menores sofrem disso. E se não tem uma área, um espaço kids, um ambiente para eles conviverem e brincarem, a gente tem que levar isso conosco, sim. Porque se você toda vez você fornece o celular, primeiro que ela não vai ver nem o que foi preparado, não vai prestar atenção no que está comendo, não vai saborear e vai trazer uma irritação ainda maior, sabe? Então, porque na hora que chega, que você fala, desliga o celular, vamos comer, ela tá mais irritada ainda porque tá envolvida com o jogo. Então, uma outra coisa que ajuda no desenvolvimento da impulsividade, tanto da fala quanto do corpo, são os jogos de tabuleiro. Por quê? Porque existe regra, a criança tem que esperar a vez, ela tem que fazer estratégia. Então, são exercícios simples, baratos e muito significativos para quem tem TDAH. Letra H aqui, ó. Frequentemente tem dificuldade para esperar a sua vez, aguardar em uma fila, por exemplo. E é o que eu já tinha falado anteriormente, que vale para os jogos de tabuleiro, porque não é uma coisa só do corpo, né? E só da fala. E por último, frequentemente interrompe ou se intromete. Se mete nas conversas, jogos ou atividades. Pode começar a usar as coisas de outras pessoas sem pedir ou receber permissão. Para adolescentes e adultos, pode intrometer-se em ou assumir o controle sobre o que os outros estão fazendo. Nesse item, ele mostra essa inadequação que dá aquela sensação da pessoa mal educada. E muitas vezes a pessoa não é, mas como a impulsividade é muito alta, ela não consegue ter esse controle. Então ela se mete, ela pega e usa aquilo que não é dela sem pedir, ela assume controle de situação, porém também tem um lado muito bom, é uma pessoa no geral que lidera, né? Então é isso. Vamos lá, então vários sintomas de desatenção ou hiperatividade têm que estar presentes
antes dos 12 anos. Esse é um critério importantíssimo, tá? Vários sintomas de desatenção ou hiperatividade e impulsividade estão presentes em 2 ou mais ambientes, ou seja, na casa, na escola, no trabalho, no ambiente familiar, no esporte. Há evidências claras de que os sintomas interferem no funcionamento social, acadêmico e ou profissional, ou ainda de que reduzem a sua qualidade? Esse é o terceiro item. E por último, é aqui, ó. Os sintomas não ocorrem exclusivamente durante um curso de esquizofrenia ou de um transtorno psicótico e não são mais bem explicadas por outro transtorno mental. Então, por exemplo, transtorno de humor, transtorno de ansiedade, transtorno dissociativo, de personalidade, de intoxicação por drogas ou medicação e abstinência de substâncias. Então, tudo isso que eu estou trazendo para vocês, você não pode se autodiagnosticar, mas você pode se autoconhecer, tá? Através disso aqui, se você tiver vários desses itens que confere que você tem esse tipo de comportamento dentro dos critérios que eu falei, o que você deve fazer? Buscar uma ajuda profissional e não se autodiagnosticar e menos ainda se automedicar, né? Para você determinar o subtipo, por exemplo, da apresentação combinada, se tanto no critério 1, que é a desatenção, quanto o critério 2, que é a hiperatividade e impulsividade, são preenchidos nos últimos 6 meses. Então, por 6 meses, você tem que ter esse tipo de comportamento. O próximo é a apresentação predominantemente desatenta. Então, tudo que eu falei dos critérios aqui sobre a desatenção, ele é preenchido, mas o critério 2 não é preenchido nos últimos 6 meses. E por fim, na apresentação predominantemente hiperativa e impulsiva, se o critério que eu falei sobre os critérios aqui de hiperatividade e impulsividade, eles são preenchidos e os de desatenção não são. Então, é assim que a gente consegue verificar a prevalência. Se é um combo que a pessoa tem a desatenção, hiperatividade e impulsividade, ou se ela tem só a prevalência desatenta, ou se ela tem a prevalência da hiperatividade e a impulsividade. E assim aqui a gente fecha os critérios. Volto a dizer, você não se autodiagnostica, você vai buscar se autoconhecer ou responder essas questões pensando em alguém muito próximo a sua, como seu marido, sua esposa, seus filhos. E aí, através disso, você vai buscar uma ajuda profissional. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal e também faça um comentário. Você realmente se identificou com esses critérios? Você conhece alguém? Precisa de uma orientação? Pode entrar em contato que eu estarei disponível para responder as suas dúvidas. Te vejo no próximo vídeo.